E aqui já a primeira pergunta seria, quando que começa, o Natal começa a ser celebrado dentro do cristianismo, né? Como que é um pouquinho desse início da celebração do Natal no cristianismo? Bom, o cristianismo, ele desde o seu princípio, desde os seus primórdios ali na igreja do primeiro século, ele sempre se focou na parte do sacrifício de Cristo, da morte de Cristo, né? Então, quando você vai ao domingo, ao culto cristão, à missa, é um momento de se relembrar da entrega que Cristo fez, do sacrifício dele, né? Então, eles se reuniam semanalmente para ouvir das Escrituras e depois partilhar o pão e o vinho, né? Que era o simbolismo que Cristo colocou. Então, a celebração cristã, o culto cristão, ele aponta para a morte e ressurreição de Cristo. Então, era o foco principal. E naquela época, sabemos que no início da igreja, a gente estava dentro do Império Romano, né? E os aniversários, eles eram sempre considerados algo meio temerário no sentido de ritos pagãos. Né? Então, você encontra muitas orgias, absurdos, dentro dos dias natalícios, né? O dia de Natal da pessoa. O natalício seria o aniversário da pessoa. Então, você vê até na Bíblia, você encontra ali... naquele episódio, né, do Herodes, né, que vai fazer um aniversário, né, e aí colocam, né, a cabeça de João Batista num prato, né. Então, de certa forma, muitas barbaridades eram cometidas nesses momentos, desses banquetes de natalício, banquetes de aniversário, e dentro também de alguns cultos do paganismo, né, que seria a religião da época, né, as religiões da época. Então, nos primeiros séculos, principalmente no primeiro século, isso era visto de uma certa forma meio pé atrás pela igreja, né? A parte do nascimento de Cristo, né? Do aniversário. A comemoração sempre era focada na ressurreição. Né? Sim, as celebrações cristãs sempre até hoje, inclusive, né? O dia a dia do cristão é lembrar do sacrifício de Jesus Cristo, né? Da sua entrega, né? E da sua ressurreição. Mas, pensando como um aniversário, vamos comemorar o aniversário de Cristo, a celebração de Natal não é isso. Até hoje. A igreja não trouxe a ideia de um aniversário, né? Porque a gente não vai cantar parabéns a Jesus, fazer tudo isso. O que a igreja sentiu a necessidade, organicamente também, não foi algo que começou em tal data, né? Tal data do ano cento e pouco. Não tem como dizer. A igreja foi organicamente assimilando isso. A importância de colocar um calendário, né? De trazer o ano inteiro, em todas as épocas do ano, trechos da vida de Cristo, né? E a ideia de falar sobre a encarnação, né? Que é o mistério da encarnação. A encarnação seria quando Deus se torna carne, ou seja, quando Jesus Cristo vem, né? Nasce, né? Passa por todos o ritmo normal do desenvolvimento de um ser humano, né? E faz a experiência da carne. Então, a igreja decidiu fixar uma data para isso, né, dentro de seu calendário, né? Isso já lá para o século II, século III, né? Isso foi sendo... Você encontra, né, alguns pais da igreja, alguns teólogos cristãos dos primeiros séculos que já falavam da necessidade de se fixar uma data. Né? E é claro, a gente não tem como saber... Essa época fervilha nas redes sociais, né? A ideia, que dia que foi, né? Colocam isso, né? Não é o ponto. A igreja precisou colocar como um ciclo para se renovar todo ano e para ser lembrado, né, a ideia da encarnação de Cristo, mas não como uma comemoração de um aniversário, né, mas sim trazer para a consciência das comunidades cristãs a ideia de que Cristo se tornou carne. Né, e aí, por isso que é inserida, né, essa festa da natividade, né, do advento, né, que vem um pouco antes, né, alguns domingos antes. Né, porque a igreja ela sempre buscou também ser senhora do tempo, né, sacralizar o tempo. Então, não é só o espaço, né, que vai ser santo, né, na vida do cristão, é o tempo também. Então, existe um calendário litúrgico. Né? Então, você tem, na verdade, para o cristão, o ano novo é o advento. É quando começa o primeiro domingo do advento, é quando começa o ano cristão. Né? A gente começa a contar a partir disso. Não a partir de 31 de dezembro, mas a partir do primeiro domingo do advento é quando começa o calendário cristão. Certo. E a igreja quis fazer parte dessas datas todas. Existe uma linha que pensa que Jesus Cristo nasceu na primavera, do hemisfério norte, né? Que seria o nosso outono, que é a época da Páscoa também. Né? Então, para evitar uma confusão de festas, existe uma linha que diz que a igreja jogou lá para o final do ano, né? Porque seria o inverno do hemisfério norte e o verão aqui. Né? Mas assim, a gente sabe que a igreja cristã foi toda desenvolvida no hemisfério norte, né? Não aqui. O sul veio depois para cá, né?
Então, a igreja, ela, ao contrário dos judeus, que tem todas... Se você lê a lei judaica, lê a Bíblia ali, o Velho Testamento, os primeiros livros da Bíblia, você vai encontrar todo o calendário deles. As festas que eles têm que celebrar, os dias que eles têm que celebrar, tudo isso. É bem fixado ali, eles sabem o que eles têm que fazer. Os cristãos, não. Você não vai encontrar na Bíblia as festas cristãs no Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o testemunho dos apóstolos e é uma revelação que se encerra ali por volta do ano 100, como a gente já conversou. Mas depois a igreja, organicamente, ela foi desenvolvendo seus festivais. E isso é normal, é natural de uma fé que foi se expandindo, né, e foi buscando atingir ao máximo, né, a agenda das pessoas, né, a rotina das pessoas, né? Até só desse trechinho que o Lucas falou agora dá pra gente fazer um episódio, né? Tem muito pano pra mão. Só dessa partezinha, porque, enfim, tem muita coisa para falar em cima disso, né? A questão de simbolismos e o que seria essa transição, né, de antes de Cristo e pós-Cristo, né? Enfim. Mas vamos nos manter aqui dentro desse tema e para a gente tirar um pouquinho da curiosidade aí dos nossos telespectadores, né? Como que era... Você sabe nos passar aqui, Lucas, um pouquinho de como que eram essas primeiras celebrações de Natal? Como que a igreja colocou isso? A igreja, ela buscou, com o passar do tempo, fazer essas memórias dos episódios da vida de Cristo. Porque nos evangelhos, a gente não tem biografias, a gente não encontra detalhes, né? E a gente sabe que a igreja se desenvolveu por muitos anos dentro de uma cultura que não era alfabetizada, né? Então, era preciso mostrar para as pessoas como que as coisas se desenvolviam, né? Assim, eram muito visuais, né, as práticas cristãs dos primeiros séculos, né? Então, era preciso fazer... dentro das igrejas, você encontrava os murais, os desenhos, né, de como que se deram as cenas, né, da vida de Cristo, né? E com o desenvolvimento da Idade Média, já passando da Idade Antiga, na Idade Média, que começa a ter, dentro da Europa cristã, algumas figuras conhecidas que foram colocando... já existia toda a festa do Advento, da Natividade, já existia um calendário da igreja, mas lá no século II já foi criada a Missa do Galo, né, que é a missa que se comemorava na véspera, né, ali na madrugada, né, à noite, né, do 24 para o 25. Né? Então, você encontra ali... já no século II já você encontra relatos já encontra relatos de cristãos, papas, né, pais da igreja, né, que fixavam essa data já para que a igreja acompanhasse, mas sempre dentro do ambiente litúrgico, dentro do ambiente da igreja. Então, as pessoas se dirigiam até a igreja. O Natal ele não era tão familiar assim como hoje, que a gente associa mais a uma festa. Muitas vezes as igrejas, até você vai ver hoje igrejas que não vamos ter celebração, não católicas, mas outras igrejas que não têm a celebração no dia para as pessoas poderem passar com a família, entendeu? E você vai ler relatos agora mais recentes, eu vou dizer recentes porque a gente está falando de história de milênios, né? Do século XIX, em que... as igrejas, elas não tinham onde pôr pessoas no dia do Natal. Você vai ver no Rio de Janeiro, São Paulo, cidades maiores do Brasil, naquela época, tinham que colocar linhas a mais de bonde, de coisa, para as pessoas poderem chegar até as igrejas. Então, a igreja sempre teve muito dentro do seu o que aconteceu, né? O que aconteceu ao longo dos anos, né? É que o Natal acabou pegando um sentido muito comercial. Sim. Né? Venda, né? Para grande parte das pessoas é um momento de venda, de fazer algum tipo de comércio, e a gente tem a impressão que perdeu um pouquinho do sentido, né? Então, assim, dentro disso, o que a gente mais perdeu, né? E o que se poderia fazer para resgatar esse verdadeiro sentido do Natal, na tua percepção? Eu sempre ouço muito essa coisa, as pessoas que querem ter uma prática natalina mais cristã, esse horror ao Papai Noel, esse horror ao consumismo, essa coisa toda, né? Mas eu vejo que o grande problema hoje, que a gente já visualiza em vários lugares, é o esquecimento. Tudo bem, chegou para um extremo de muita compra, de muita ostentação, e as pessoas às vezes gastam mais do que elas têm nessa época, para ter uma interação ali com família e tal, e presentear, mas muitas vezes não discerne do real sentido.
Porém, eu sou mais temeroso do outro extremo, em que essa festa é esquecida. Né? E talvez, muitas vezes, as pessoas já estão deixando... Você vê que hoje já tem um pouco menos de movimentação do que foi, né? No passado, né? A gente percebe que realmente, assim... Parece que aquilo que fazia no passado já deu uma esfriada. As pessoas deu uma grande cansadas. esfriada. E o cristão, ele está a gente percebe assim, o cristão um pouco perdido nesse tema, né? E ele sem... ele querendo não ir tanto para esse lado do consumismo, a gente vê bastante pessoas realmente entendendo que, poxa, virou muito consumismo e tal, mas que ele está perdido. Sim. Ele não sabe exatamente. E a gente está aqui até para ajudar, Lucas. Eu acho para dar uma esclarecida. Como que você vê que a gente pode passar para o cristão isso? Eu acho que o exagero vai gerar o cansaço, e o cansaço pode gerar uma nova forma de ver. Então, talvez esse cansaço do Natal, dessa coisa de sempre igual, esse exagero, talvez esteja trazendo novas gerações ou possibilitando que as pessoas parem para ouvir sobre um Natal que fale do seu real sentido. Na verdade, eu achei interessante o tema do podcast, que vocês colocaram, né? O significado do Natal para o cristão. Né? Na verdade, o Natal é a festa cristã. Sim. Né? Então, só que o cristão já se perdeu disso. E a própria sociedade, às vezes, se esquece, né, do principal... E tem até aquele que se diz não ser cristão e que está comemorando o Natal de alguma forma, né? Nem sabe o que está fazendo. Exatamente. Né? Se torna uma festa... Vai, compra um presente e entrega, né? Mas nem sabe por quê, né? Sim, mas tudo isso eu ainda acho maravilhoso. Nós lá em casa somos entusiastas do Natal. A gente ama tudo que envolve Natal, sem nenhum tipo, Papai Noel, árvore, tudo. A gente gosta muito dessa época, a gente celebra muito essa época. E é ótimo para você apresentar para as crianças, né? Mas você vai ver que tem crianças que nem sabem o que significa, né? Elas estão esperando Papai Noel, às vezes os pais não pararam para contar a história da natividade para elas. Né? Então, dentro de tudo isso, seja celebrar ou não o Natal, como ele vinha sendo celebrado dentro de uma data do comércio, com tanta luz. Hoje você não vê tantas casas mais decoradas, tanta luz por aí, né? Existem algumas coisas, outras que são novas, que vêm sendo feitas, né? Mas eu acho que cabe dentro de cada casa, né? Quem busca uma jornada honesta com Cristo, transmitir para os seus filhos, para as pessoas que estão à sua volta, até mesmo nos locais de trabalho, né? As imagens do que é o Natal cristão, né? Do verdadeiro Natal, né? Da vinda de Cristo, da encarnação de Cristo. Não apenas como um bebê, mas como um ser humano que passou realmente aqui por essa terra e viveu dentro dessas nossas experiências até, né, a idade adulta, né? E fez a maior diferença que podia ser feita, que é a vinda do próprio Deus, né? Dentro do texto bíblico, a gente consegue pegar ali um cerne, o coração desse sentido do Natal ali dentro do texto. Aonde que tá? Como que a gente poderia explicar isso para quem está nos assistindo aí? Eu vejo que no Evangelho de João, né? João 1 é o evangelho mais tardio, o evangelho que foi escrito mais tarde, ou seja, o mais refletido, o mais que teve tempo para as coisas se organizarem na mente, e era um apóstolo que caminhou com Jesus. João, ele traz no seu capítulo 1, né, do seu evangelho, que o verbo se fez carne e habitou entre nós, né, cheio de graça, né? Então, é a vinda da palavra que criou o mundo, ou seja, Cristo está lá em Gênesis 1, junto com a Trindade, junto com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo, criando. Ele cria cada um dos dias da criação ali, e quando vai criar o homem diz, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. É uma comunhão divina que está sendo, está criando ali. E através da palavra ele diz, haja luz e houve luz. Haja animais e os animais fervilharam na terra, nas águas, no céu. O Filho de Deus Pai e o Espírito Santo estavam juntos ali fazendo aquela obra, através da palavra de Deus, que é o que sustenta o mundo. E lá no Evangelho de João, né, muitos milênios depois, ele diz que o verbo, ou seja, essa palavra que criou o mundo, a palavra que sustenta tudo, se fez carne e habitou entre nós. Né? Ou seja, não é um super-herói que desceu do céu para resolver nossos problemas, não, é uma criança que nasce de um ventre e com a sua jornada de vida, né, e seu ministério, né, nos 3 últimos anos de vida, vem dizer o que é realmente que Deus queria dizer através da sua palavra. Né, porque a própria palavra se encarna, ou seja, quando você fala em encarnação, é tornar-se carne. Né, e é algo único, né, dentro
da humanidade, né, a presença humana de Deus entre os homens, o que seria até considerado um escândalo, né, para a maioria das pessoas, né? Porque a gente tem muita tendência de recusar o corpo físico, né? A gente pensa que a gente só vai ser santo se a gente virar uma alma na nuvem, angelical, né? E Cristo, Deus, através de Cristo, ele traz essa ideia de que o corpo tem a sua importância, assim como tem a alma e o espírito, né? E ele precisa também ser redimido, né? Ele precisa ser ressuscitado, ele precisa ser refeito, né, para Deus. E aí Cristo ele vem também trazendo uma série de leis divinas, né, para os seres humanos na linguagem humana, né, de modo que o ser humano entenda que não é algo que foi solto, né? Façam aí e se virem. Não, ele mesmo veio com seu próprio corpo e passou por todas as situações que a gente passa, né, todas as dores, enfim. Então a mensagem do Natal, assim, central do Natal para mim, pensando teologicamente, né, seria ali em João. Quando ele diz que o significado principal do Natal é a encarnação, é quando o verbo se fez carne. João não conta a história do presépio, João não conta a história de Maria e José descendo para Belém, mas ele já conta dessa maneira mais espiritual, né, do significado, né? E para uma visão mais histórica, né, mais entender como que aconteceu naqueles dias, você vai ter o Evangelho de Lucas, que ali nos seus primeiros capítulos traz a história da natividade, né? Como que aconteceu. Aí que a gente vai ver a história dos pastores, os reis magos, o manjedouro, aquela coisa toda ali, né? Mais visível. Mas o texto central para mim é João 1, que dialoga com Gênesis 1. Né? A palavra criadora veio habitar entre nós. Eu vejo que esse bacana. Bem, a gente está falando aqui muito sobre consciência, equilíbrio, planejamento, né? E o Sicredi, que acredita em cooperação, responsabilidade e uma construção coletiva, que o que é o cooperativismo nada mais é do que uma junção de pessoas, né? É viver, é trabalhar em comunidade, né? Valores que dialogam muito com essa mensagem cristã. Sim. Então, o Natal também pode ser um convite da simplicidade, ao cuidado com as suas escolhas do dia a dia. O Sicredi, que é um dos nossos parceiros aqui para a realização do podcast. Bem, Lucas, agora a gente vai dar uma virada de bloco, tá? Para quem está nos acompanhando. Novamente aqui eu, Cristiano Bortolotto, como host desse episódio, e o convidado nosso, Lucas Lima, nosso escritor, um grande companheiro, um grande amigo, que está aqui falando um pouquinho sobre o Natal. Bem, a gente vai falar um pouquinho sobre dúvidas e curiosidades, né? E a primeira fala que eu queria dizer aqui para vocês é o seguinte: existe uma discussão histórica sobre a verdadeira data do nascimento de Jesus. Fala um pouquinho para nós sobre isso. A gente falou um pouquinho, né, naquela hora ali, mas eu vejo que esse é um ponto que traz, que ele mais tira o foco da celebração natalina do que vai mais para o campo da teoria da conspiração, né? Porque muitas vezes as pessoas falam assim, eu não vou comemorar o Natal porque não foi dia 25. Tá, mas e que data que você vai colocar para você comemorar? Você vai criar uma data nova, você vai mudar o calendário do Ocidente, da igreja, enfim, para você achar essa data, e você não vai achar. Porque a Bíblia não é um livro como os tratados históricos, né, que vão trazer a data de cada coisa, né? Até porque, como você já falou hoje, né, nem era esse calendário que era usado, né? O calendário foi reorganizado depois. Né? Era outra forma a contagem do tempo, né? E aí você tem que pensar que existem 365 dias no ano. Em um deles... Tem que escolher um. Em um deles, Jesus nasceu. Né? Um deles ele nasceu. Então, claro. Isso é fato, nasceu. Até mesmo, só dar uma pimentadinha nessa história, né? Até mesmo tem uma dificuldade, porque começa a contar o nosso calendário, né? Começa a contar esse calendário que a gente rege, que nos rege aí, né? Nós estamos no ano 2025, né? Ele começa a contar a partir do nascimento. Mas até mesmo esse a partir do nascimento tem uma duvidazinha, né? Nisso daí. Me explica também sobre isso, Lucas. Tem um delay aí, né? Foi feita uma conta errada, né? Então, teoricamente, Jesus nasceu em 6 a.C., né? 5 ou 6 a.C., né? Ele nasceu antes do ano 0. Então, era para a gente estar lá por 2031 já. Né? Mas teve um erro aí na contagem, na mudança da forma como era contado o tempo. Né? E se você for voltar e encontrar um registro bíblico que tem, né, que Jesus Cristo nasceu durante o governo do imperador romano. E se você vai olhar quando aquele imperador nasceu, governou, né, até onde ele governou, você vai chegar à conta de que
foi 5 ou 6 anos antes da data do ano zero lá, né? Do ano que seria o ano primeiro, né? Que Jesus nasceu, né? Então, já tem esse probleminha aí. Mas é por quê? Porque é o ser humano que errou na sua contagem. É não porque não aconteceu, não porque Deus não veio, nada disso. Outra coisa, as pessoas às vezes ficam falando assim, eu não comemoro o Natal porque é uma festa pagã. Né? Que o Império Romano, ele fez um modo aí de aproveitar uma festa que eles já tinham no fim do ano, né? No inverno lá do hemisfério norte, né? Com todos esses simbolismos natalinos, que você vai comemorar o Natal até mesmo no Brasil, né? Que a gente está aí batendo 35 graus, a gente está com pinheiro, neve, né? Tudo isso, né? E não quer... Não o papai com aquele macacão, deve derreter lá dentro, roupa de pano quente, Cê né? Tá louco. Então, a gente replica muita coisa a maioria das coisas que vem lá da parte norte do planeta, né? Que é frio. E aí muitas pessoas, porque eu não vou comemorar, que isso é um festival de Saturno, isso é um festival do Sol, não sei o quê. Tá, que seja. A questão é, qual é o significado que você atribui a isso? Você está fazendo uma festa pagã, você está comemorando de uma maneira pagã, de uma maneira que não celebra Cristo? Você está usando esse simbolismo para adorar uma outra divindade? Não, claro que não. Então, eu vejo assim, se você for pegar a ideia de que quando Jesus Cristo nasceu, tinha pastores no campo, né, que viram o anjo, né, e foram adorar a Cristo, você vai pensar, não, talvez não fosse mesmo na época do frio, né, porque os pastores não iam estar com as ovelhas para o lado de fora. Né, talvez foi mesmo na época da primavera que Cristo nasceu. Cristo morreu na primavera. Existia uma tradição judaica antiga que acreditava que o profeta, o ser iluminado, ele morria no mesmo dia que ele nascia. Né? Então, muitos acreditam que no dia que Jesus Cristo morreu, 33 anos antes, né, ele nasceu. Né? Então, tem essa visão, essa linha. Mas não é conveniente dentro de uma ideia de um calendário cristão, dentro de uma ideia em que Cristo vai ser celebrado em todas as épocas do ano. Né? Então, dizem, né, qualquer coisa que Cristo faz, a gente está comendo, a gente está celebrando, né? Está fazendo alguma coisa. Né? Por quê? Porque a igreja convencionou colocar o calendário mês a mês, alusões a partes da vida de Cristo. Então, se fosse comemorar o Natal, talvez na primavera, que seria o nosso outono, na época da Páscoa, seria uma confusão de festa, como eu já falei também. Né? Então, convenientemente foi jogado ali. Se foi paganismo ou não, vou falar de mim, eu não comemoro um deus pagão, nem romano, não tem ligação com isso. E eu creio que no coração da maioria dos cristãos não deve ter isso também. Né? E isso não seria um impeditivo para comemorar, para deixar de usar os símbolos natalinos, para deixar de... Por quê? Eu penso que se você abandona os símbolos em nome disso, de teoria da conspiração, porque não foi nessa data, você está dando lugar para um secularismo, ou seja, para o esquecimento, né, de uma festa cristã. Você colocou muito bem, né, Lucas, que não importa o registro essencial e tal, e também não importa o simbolismo, né? Que Cristo veio até para tirar boa parte dessas adorações aí específicas, né? Sim. Então, mas é claro, como você falou, dentro de 365 dias do ano, a gente tem todo esse período, tem que ter um momento para lembrar. Né? Então, a gente tem esse momento, tem essa data, a igreja colocou isso lá, relatos do primeiro século, né? Já tem isso, então é uma data e vamos lá, né? O que importa, eu acho que a gente tem que mirar para Cristo, né? Já aproveitar o momento, né, Lucas? Sim. A gente aproveita o momento que estamos comemorando o nascimento de Cristo. Então, aproveitar esse momento para mirar para Cristo, para realmente reafirmar tudo isso e repensar, né? Será que eu estou vivendo uma vida em Cristo? Né? Santo Agostinho, que é um filósofo cristão do ano 300, 400 por ali, ele dizia falam, né, que essa festa, enfim, que a comemoração, que o cristianismo é para a adoração do sol, né? Aí ele fala que não, que ele é adorador do Criador do Sol. Né? Então, todas as coisas pagãs, né, que apontavam para os astros, adoração do Sol, do céu, das estrelas, de tudo que forma a natureza, né? No cristianismo você traz tudo para si. Né? Então, não importa se era a festa do Sol, eu estou adorando quem criou o Sol. Eu estou adorando o Sol da justiça.
Né? Então, a luz, né? A questão das velas, né? Toda essa coisa toda, né? A gente também traz para a linguagem cristã isso, né? O verde da árvore de Natal, todos esses simbolismos aí, tudo traz para a esperança cristã, para a luz que Cristo traz, para a fé que Cristo põe em nossos corações, para o amor, a generosidade, então toda a entrega de presentes, que seja o Papai Noel, enfim, tudo isso aponta para méritos de Cristo, né? Para coisas que Cristo disponibiliza para a humanidade, né? Coisas boas, né? E diante de tudo isso ainda tem, porque tem essas, como podemos dizer assim, essas diferenças entre religiões, né? Uma religião A, B, C ou D, que na minha percepção, sinceramente, o que importa é a gente mirar para Cristo, né? Que a gente, para quem é cristão, tem que mirar em Cristo. Mas existe essas guerras, essas rixas, vamos colocar assim, e tem até algumas religiões que nem comemoram a data do Natal, né? E por que isso, Lucas? Qual seria a justificativa dessas religiões? Eu creio que são coisas que vieram aí de alguns séculos para cá, não é coisas próprias da tradição cristã. Da tradição cristã lá, que veio sempre lá dos apóstolos, essa tradição não veio disso. De seitas, enfim, de grupos, né, que se fixaram muito nessa... quero contabilizar a data certa, quero evitar o paganismo, essa coisa toda, né? E aí até você tem igrejas, né, que não comemoram o Natal, nem aniversário, nem nada dessas coisas, por associações a essas práticas pagãs que eu falei, né? Que se faziam coisas ruins nos dias de aniversário, né? E acham que a festa do Natal é uma festa de aniversário. Não é. Não precisa comprar bolo e acender vela para Jesus no Natal, porque a gente não está comemorando o aniversário dele. A gente está comemorando a encarnação, a vinda de Deus, de Deus até. E você encontra até em movimentos mais atuais, né, que se recusam, cristãos atuais que se recusam a comemorar o Natal, falando que é paganismo, que a árvore de Natal é o poste ídolo, é qualquer coisa idólatra e tal, mas que comemoram festas judaicas, por exemplo, festivais judaicos, que nada tem a ver com o cristianismo, com a história cristã. Então você festas judaicas que inclusive muitas igrejas, comunidades aí, elas comemoram o tal do Hanukkah, que é uma festa judaica que nessa época do Natal que eles também trocam presentes, eles também acendem velas, e que não está na Bíblia também, está na tradição judaica, né? Está posterior. Então assim, eu vejo que esse movimento que muitas vezes busca repelir os símbolos cristãos, os símbolos natalinos, eles partem de um dito cristianismo que são um desserviço ao cristianismo. Um desserviço à Igreja de Cristo, porque acaba que você leva as pessoas a não levar mais a sério isso e nem ter a memória da vinda de Cristo. Né? Você pensa o quão didático é o Natal? Quantas oportunidades você não tem no Natal para você... de uma maneira especial manifestar a sua fé? Muito bem colocado, Lucas. Vamos entrar nessa linha aí, né? Quão importante né? É uma época do ano que você tem mais abertura para você falar dos simbolismos, você falar de Cristo, você falar da vinda dele para as crianças. É um momento que chama a atenção das crianças, que é excelente, inclusive, para você falar, você marcar a vida de uma pessoa, as imagens que ela vê na infância, né? Então, as crianças, assim, você vê que como foi configurada a festa de Natal do século XIX para cá, ela é muito voltada a isso, né? A chamar a atenção, principalmente das crianças e tal. Você tem a oportunidade de manifestar a generosidade, né? De dar uma segurada naquele ritmo frenético de trabalho. Né? Você vê que essa época do ano as pessoas estão fazendo festa de confraternização, presenteando, né? Talvez perdoando, né? Recomeçando. Né? Claro que o ser humano, com as suas mãos, ele é capaz de fazer o bem e o mal, né? Às vezes uma oportunidade de se confraternizar e tal, em família, pode se tornar um grande problema. Isso a gente é capaz de fazer, né? Mas se você pensa e faz as coisas menos no automático, é uma série de ensinos e de jornadas que você pode propor para a sua família, para o seu local de trabalho, né? Na educação dos seus filhos, né? Essa ideia própria do advento, né? Que é muito cristã, né? Você passar aí 24 dias se preparando para a chegada desse dia, não só simplesmente chegar no dia 24, sentar no sofá, mexer no celular e comer a carne assada.
Você está aí vários dias comemorando isso. Dá um gancho bacana, né? Às vezes a pessoa tem vergonha de falar sobre o cristianismo, às vezes a pessoa tem vergonha de falar sobre Cristo, de mirar Cristo, às vezes, né? E é um momento que a pessoa pode simplesmente aproveitar, olhar, né, para o momento, né, e conversar com as pessoas. Então dá esse gancho. Eu acho bem interessante a colocação, Lucas, que realmente o gancho fica bacana, fica um gancho interessante de fazer esse diálogo, né, com as pessoas e falar. Mas precisa ser aproveitado também, né? Sim. Não pode só virar só troca de presente, comilança e... Claro, de forma nenhuma. Não só isso, né? Mas não negligenciar as práticas mesmo, as comemorações, a comunhão que você pode ter em família. Talvez você passou um Natal péssimo em família, não gosta de estar com sua família. A família talvez tem práticas ali que você não gosta, e todo ano é aquela mesma coisa, né? Mas é possível olhar para essa data com outra moldura, né? Colocar, reenquadrar algo que não foi muito legal, não jogar fora a água suja com o bebê junto, né? Aproveitar aquilo que é o cerne da festa, né? E trazer uma nova visão sobre isso, né? Nós, como cidadãos ocidentais, né? Muitas vezes a gente descaracteriza nossas celebrações cristãs para não desrespeitar as outras fés, as outras formas de fé, né? Você vai encontrar na Europa, que é o berço do cristianismo, que passou o cristianismo para o resto do mundo, né? Que tinha toda a civilização cristã ali. Hoje, cidades antigas da Europa que estão chamando de festas de inverno, festas de fim de ano. Não está mais usando o termo Natal. O mercado de Natal agora está se tornando mercado de inverno. Você vê, será que não é proposital para tirar o foco de Cristo? Você tira o foco. Aí porque hoje você tem outras religiões ali dentro daqueles países, né? Então, para você incluí-los. Agora eu pergunto, as outras religiões vão deixar as coisas deles, as festas deles mais democráticas para que os cristãos também não se sintam desconfortáveis? Com certeza não. Então, nós não somos uma religião voltada à violência, não é para isso. A gente não tem que conseguir as coisas através da violência, né? Mas eu creio que, uma vez que o próprio cristão ele deixa o Natal mais aguado, deixa o Natal mais apagado, mais esquecido, a gente coloca a nossa fé mesmo para ser esquecida mesmo, para ser ou trocada por uma crença em nada, né, ou para algo que possa vir aí, né, à frente. Vamos pensar assim, Lucas, olha só. Se você tivesse que explicar o Natal para uma pessoa que nunca ouviu falar dele, né, e você explicar a importância do Natal para essa pessoa, como você explicaria? Fala para nós aqui, como você explicaria ele? Bom, eu iria na ideia de você olhar um milagre da encarnação. O milagre de um Deus que se fez pessoa. Não vou nem ficar falando se fez carne, porque às vezes afasta, né, essa ideia de carne, né? Cristo não era apenas carne, né? Quando se fala carne ali... ser humano, um ser humano ele completo. Como nós. Né? Com emoções, com vontades, né? Com necessidades, né? Então, levar a pessoa a pensar na vinda de um Deus da maneira mais humilde possível, né? Que nos leva a uma fé cristã simples, né? Que talvez é aquilo que eu falei que se perdeu nos nossos tempos, né? Explicar para ela que Jesus Cristo veio de uma família comum, inclusive não tinha nada de rica, real, enfim, não foi dessa forma. Foi o mais comum possível, como a maioria das pessoas vivia, né? Caminhou nos círculos que a maioria das pessoas vivia, né? E mesmo assim fez uma diferença ao ponto de mudar o calendário, né? De toda uma civilização. Então, é a ideia mesmo de explicar o simples, que é a concepção e o nascimento de uma criança. É algo que eu creio que qualquer cultura consegue entender. Né? O milagre que é, humanamente falando, da concepção de uma vida e do nascimento de uma vida. Isso já por si só já é milagroso. E quando você fala com uma pessoa que Deus, né, o Criador do Universo, aceitou se submeter a isso, ou seja, aceitou colocar uma pele humana, eu vejo que é uma história única, né? Dentro de todas as histórias que foram contadas, né?
E que ele não deixou de ser Deus por isso. Né? Ele, dentro de seu corpo humano, foi 100% Deus, 100% homem. E veio nos traduzir aquilo que Deus realmente queria dizer, porque ele é o próprio Deus, né? Então ele que estava ali ensinando, né? E se fazendo presente, né? A gente tem muita noção, o ser humano tem muito uma noção de distanciamento de Deus. Você se distancia do poder, porque você não pode chegar perto, você não pode ver a face de Deus, né? Historicamente, nenhum homem veria a face de Deus, porque é algo que nos mataria, né? E o cristianismo vem colocar isso de cabeça para baixo. A face de Deus se torna um bebê. É uma coisa muito... Um bebê, ele não se cuida, ele não é capaz de fazer nada. Ele é totalmente dependente de cuidados. Aquele que criou o universo vai se tornar totalmente dependente de cuidados, vai viver dentro de uma família, vai receber ordens ali. Exatamente. Vai ser educado ali, né? Tem um momento que mostra a infância de Cristo, né? Ele fazendo os pais loucos atrás dele, né? Tudo aquilo que é normal do ser humano viver, né? Então, o mais sublime de todos, né? Se torna trivial, né? Que aí até eu coloco ali no meu livro, né? Essa é a dinâmica a dinâmica inversa do cristianismo, né? Aquela coisa mais poderosa de todas, o ser mais poderoso, incriado, né? Eterno, ele se torna a coisa mais simples que tem, que é um bebê, que não é capaz de sobreviver 3 dias, né? Sem apoio de alguém ali, né? E ele que viria reescrever a história humana, né? Restaurar a nossa ligação com Cristo, né? Com Deus, religar-nos a Deus novamente. Então, acho que eu explicaria assim, a história do Natal é um bebê que chegou e mudou tudo. Mudou tudo, exatamente. Bem, nós temos como nosso parceiro também a Coopersa, que tem como sua base a cooperação, o compromisso e a responsabilidade com a comunidade. Ela é comunidade, né? Então, tudo aquilo que trabalha com base na comunidade, na cooperação, a gente está falando aqui de uma empresa que é socialmente responsável, que é a Coopersa, a nossa parceira, que nos ajuda aqui no nosso podcast. Bem... De que forma que o Natal pode impactar positivamente a sociedade como um todo, Lucas? Eu acho que é muito disso que a gente já vem falando, né? A ideia de que os valores em torno do Natal e da própria vinda de Cristo, o impacto que elas têm sobre a vida das pessoas, né? E aí quando a gente fala em encarnação, a gente fala em graça, né? Ou seja, um favor imerecido, né? Algo que você não fez nada para receber aquilo ali, né? Então, e eu vejo que é o princípio da generosidade, né? A ideia de que nós não somos merecedores de nada, né? Então, não podemos nos achar donos 100% das coisas, né? E ver outras pessoas precisando, outras pessoas que isso pode ser alcançado, né? Então, eu vejo que o primeiro impacto na sociedade como um todo que o Natal bem celebrado, bem pensado, né? Com a consciência focada em Cristo traz, é a ideia da graça mesmo, de você ser generoso, de você se permitir se abrir ao outro. E a generosidade não vai dizer só sobre presentes que eu dou, né? Sobre o cardápio vasto que eu vou servir na minha mesa, né? Mas você oferecer mesmo escuta para as pessoas, né? Você ouvi-las, você se interessar pela história delas. Você se interessar em somar algo na vida delas, compartilhar os seus conhecimentos, né? Dividir daquilo que você tem aprendido com Cristo. Então, eu vejo que um Natal verdadeiramente cristão, ele apontaria para isso, né? Cristãos buscando compartilhar a graça, né? Compartilhar aquilo que elas receberam de graça. Legal. Né? Que é a visitação de Deus, né? Legal. Passar a mensagem, né? Abrir, né? Se abrir ao outro. Exatamente. Legal. Bem, a gente está entrando no nosso quadro final, Lucas, e aqui a gente tem, nesse quadro final, a gente tem um esquema de respostas rápidas, né? Eu vou falar uma palavra, uma frase curta, e você vai responder com uma palavra ou uma frase curta, tá? Sim. Seu livro favorito? Olha, esse aí não tem nem como dizer. É que nem uma biblioteca, né? O meu livro favorito é a Bíblia. E eu digo que é o meu favorito por quê? Porque é o livro que eu sempre estou lendo, né? Já li diversas vezes, ano entra ano, sai ano. É o meu livro favorito. E dentro do livro desse mais importante, que é a Bíblia, eu vou colocar o Evangelho de João, que é o meu favorito. Legal. Mas, para contemplar quem quer alguma coisa literária, pensar em algum livro da literatura, assim, são muitos que eu gosto. Tem
livros para vários temas, né, que você tem como favorito, né? Mas se fosse para escolher um, eu escolheria um livro que se chama A Festa de Babette, de uma autora que se chama Karen Blixen. Procurem, A Festa de Babette. É um livro que qualquer pessoa que não gosta de ler vai conseguir ler tranquilamente, porque ele é fininho. Então, não vou divulgar um calhamaço aqui. A Festa de Babette é um livro que vai falar basicamente sobre isso que a gente falou, sobre um explodir da graça. Né? Não é um livro cristão, né? Assim, doutrinário, né? É um livro que vai falar, vai contar uma história ali dentro de um contexto e vai mostrar o poder da generosidade, o poder de você se doar 100% ao outro. O que isso transforma uma sociedade? Eu acho um livro ótimo, inclusive, para ler agora na semana do Natal, porque ele tem muito a ver com... Olha aí, pessoal, isso, ficou além a dica, é uma dica bacana, hein, pessoal? Olha, e não é uma dica de qualquer pessoa, uma dica de uma pessoa que lê e lê muito. Você tem uma pessoa que lê... Olha, eu conheço poucas pessoas que leem bastante, como você, Lucas. E você, das pessoas que eu conheço que leem muito, eu acredito que você é a que mais lê. Porque... E trazer aí para nós uma literatura, assim, um livro assim, indicado, bacana. Tá, livro número 1 do mundo... também é o mesmo. É o mesmo, né? A Bíblia Sagrada. Ser cristão é? Ser cristão é estar totalmente entregue ao Cristo. Ter Cristo 100%, em 100% das suas células, do seu DNA, da sua forma de pensar, da sua forma de existir. Ou pelo menos buscar isso. Né? Natal é? Natal é a encarnação, é a vinda da graça. É a graça de Deus entre nós. Comemore o Natal com? Eu comemoro o Natal com? Comemore o Natal com uma sugestão, uma palavra. Comemore o Natal com simplicidade. E o simples nem sempre é o mais fácil, né? O simples talvez é complicado, né? É você buscar a essência das coisas, né? Então, no caso do Natal, comemorar o Natal com Cristo, né? Legal. Comemorar o Natal com Cristo. Isso aí. Lucas, eu quero agradecer imensamente a sua presença aqui. Eu acredito que nós vamos ter mais oportunidades de conversar, de ter conversas profundas aqui. Acabou... Sempre uma conversa dessas, ela acaba sendo rápida, né? A gente faz praticamente 1h30 que a gente está aqui, 1h23 minutos que nós estamos aqui batendo um papo. Mas passa tão rápido para nós que às vezes a gente não vê o tempo passar, mas tem tanta coisa para falar. Eu gostaria mesmo aqui de falar inúmeras coisas, mas inúmeras coisas. Eu até evitei de falar para deixar mais para você. Eu deixei o Lucas, eu deixei o meu convidado aqui de bico seco, não teve nem tempo de beber água, mas porque a gente estava aqui para escutar você mesmo, sabe, claro. Lucas? E é um prazer imenso ter você aqui. Eu acredito que a gente tem como fazer muita coisa, a gente tem como construir muito com você aqui, a gente nesses diálogos, esses bate-papo. Né? Então, mais uma vez, muito obrigado. Deixa a sua mensagem final aqui para nós, Lucas. A minha mensagem final primeiramente, agradecer o convite. Eu creio que esse tipo de prática em que a gente escuta, né, o nome do podcast, né, escuta mais, né, é algo que é muito enriquecedor, porque você permite se encontrar com a mente do outro, né, e isso é muito rico. Né? Então, agradecer imensamente o convite. Né? Eu e o Cristiano temos uma história aí, né, em compartilhamento da Bíblia, né? A gente conversa muito sobre esse tema, né? É um tema que a gente gasta a maior parte do tempo que a gente tem juntos, né, com o nosso grupo, com nossos amigos, né? É sobre esse assunto que a gente reflete, e ele é um assunto inesgotável, né? E também a palavra final, com relação à época do ano, aos significados do Natal, é buscar se voltar para Deus, se voltar para Cristo, né? Porque Ele é a razão dessa festa, né? A razão dessa fé, da fé daquilo que a gente diz que crê. Né? Não se prender às minúcias, né? Se prender a teorias da conspiração, eu não quero igreja, não sei o quê. Todas essas coisas que existem, a história, a igreja, elas foram necessárias para que a mensagem chegasse até nós. Né? Então, muitas vezes a gente se torna extremamente rabugentos, insuportáveis, né? Não se permite ter um encontro verdadeiro com Cristo, porque a gente se prende a teorias e coisas que são até difíceis da gente correr atrás, né? Então, esse momento do advento, da festa de Natal, é um excelente recomeço para a gente dar um novo tom em nossas vidas, se somos cristãos,
se temos interesse pelo cristianismo, se temos curiosidade por essa fé, embarcar numa jornada mais contemplativa do Cristo e menos dos problemas que giram em torno da cristandade, né? Buscar ter mais intimidade com Cristo, com a palavra de Cristo, né? E recorrer a Ele, né? Sem se esquecer de ter uma comunidade para acompanhar, né? Enfim, para fazer essa jornada juntamente, né? Da vida cristã. Legal. E para você que nos acompanhou até aqui, curta, compartilha, siga o Escuta Mais. Nós aí temos episódios semanais, todas as sextas-feiras temos os episódios rolando. Nosso próximo episódio vai ser na próxima sexta, pós-Natal. E acompanhe as nossas redes sociais, acompanhe-nos no YouTube, que nós vamos aí estar comunicando quais serão os nossos próximos convidados. Esses episódios eles acontecem com o patrocínio do Erva Mate São Roque, Copersa e Sicredi, que são as pessoas, as empresas que acreditam nesse projeto e que ajudam nós a fazer um Escuta Mais podcast. Para vocês todos aí que nos acompanharam, um grande abraço, muito obrigado, uma boa noite, Deus abençoe a todos. Tchau!